bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo... Nossa Senhora! Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, a história de hoje, ela colocou como superação e vitória. Só, queridos, que até ela chegar a essa superação, ela passou o pão que o cramunhãozinho amassou. Inclusive, gente, essa história aqui me chocou bastante. Bom, deixa eu falar no final, né? Então vou dar spoiler do vídeo, vou ver a história. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante pra gente, tá bom? Quer mandar sua história? O e-mail tá passando aqui embaixo no box, na telinha. Ou então olha aí no box de informação, me segue lá no Instagram também, @DaniDelanos, que lá eu sempre coloco para vocês os vídeos daqui, os vídeos lá no canal Mundo da Dani, né? Que são vídeos de situações também que as meninas passam, inclusive tem aqui embaixo, ó, no box de informação. Já se inscreve lá no canal Mundo da Dani. Bom, vamos lá. Dani, amo assistir suas histórias e vou contar a minha. Me chamo Alice e sei que Deus tem planos na vida de cada um. E eu não gostaria de viver novamente tudo que eu passei, mas quero contar e depois você me diz o que achou. Quando minha mãe estava com meu pai ainda, eles brigavam muito. Então eu vivia num ambiente cheio de xingamentos e brigas e falta de respeito. Mesmo muito novinha, eu sempre colocava na minha cabeça que um dia eu queria me casar. Mas eu nunca gostaria de ter um casamento daquele jeito. Mas enfim, nem tudo é o que queremos, né? Nem tudo é como a gente quer ter. Pelo menos naquele momento. Eu mal sabia o que viria pela frente. Com 8 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai. E com a mudança nos mudamos para outra cidade onde minha avó morava. Ficamos um tempo na casa dela e com o passar dos meses minha mãe conheceu um homem. No começo esse homem era tranquilo, ele tinha 2 filhas também. Ele foi tentando conquistar nós, no caso eu e minha irmã, aos poucos. E a gente até que gostava dele. Minha mãe se mudou da casa da minha avó para uma outra casa. E esse homem foi morar com a gente. Ele se fazia de bonzinho. Mas eles nos batia, que deixava marcas de sangue. Eu e minha irmã, principalmente, apanhávamos muito. E ela ficava com marcas porque ela era mais branquinha e eu morena. Quando reclamarmos para ele que ele não podia bater na gente, porque ele não era o nosso pai, ele dizia o seguinte: presta atenção, gente. Se seu pai te amasse e se importasse, ele estaria aqui, não eu. Isso me machucava por dentro. Minha mãe apenas dizia que ele estava ajudando a cuidar de nós. E ela não fez nada. Com 9 anos, nos mudamos para outra casa. Minha mãe conseguiu comprar sua própria casinha e ali onde tudo começou. Ele bebia, batia na minha mãe e eu, como era mais velha, sempre ficava acordando, ouvindo os barulhos e choros. Eu ficava assustada. E toda vez que eu ia dormir, minha mãe falava o seguinte, presta atenção, gente, nessa frase. Filha, põe um shortinho por baixo do vestido. Acho que ela estava adivinhando o que poderia acontecer. Numa certa noite, depois que meu padrasto bebeu horrores, eu e minha irmã fomos dormir. Dormíamos no mesmo quarto e na mesma cama também. Nesse dia eu vesti o short por baixo do vestido e dormi para os pés da cama. Eu estava cochilando e minha irmã já tinha dormido. Minha mãe também. Bom, com os olhos fechados eu senti alguém puxando bem devagar meu vestido. Quando abri os olhos, ele estava ali com um cheiro forte de álcool me olhando. Me assustei, perguntei o que ele queria. Ele não disse nada e saiu. Então fechei os olhos novamente para tentar dormir. E novamente eu senti ele levantando meu vestido. Eu deixei para ver até onde ele ia. Quando ele pegou no short para tirar, eu abri os olhos e perguntei o que ele queria. Ele me pediu para ficar do lado da minha irmã e que eu me embrulhasse com a coberta bem forte e não o soltasse. Eu não entendi, mas assim eu fiz. Mas não fechei mais os olhos enquanto ele não dormiu. Então ele estava tentando ele mexer com ela, eu acho que ele viu que ele não ia conseguir se segurar e falou com ela, tipo, se encobre bastante, né? Tipo,
Talvez até ele ali pensando, não quero fazer isso, então se cubra. Eu acho, né? Bom, eu fiquei com medo de falar para minha mãe e ela não acreditar em mim. Então guardei isso para mim. Numa certa tarde, limpando o quintal com a minha avó, acabei falando para ela, pois eu confiava muito na minha avó, gostava muito de conversar com ela. Minha avó brigou com a minha mãe e falou o que aconteceu. Graças a Deus ele não tentou mais. Mas mesmo assim eu ficava com medo dele. Eu tinha medo dele tentar novamente ou até mesmo com a minha irmã. Minha mãe chegou em mim e perguntou o que aconteceu. E mesmo sabendo do que tinha acontecido, ela não se separou dele. A minha irmã acabou falando pro meu pai que na época ele ligava pra gente daqueles telefones da rua, tipo orelhão. Meu pai ficou furioso, veio e nos buscou para morar com ele em Uberlândia, município de Minas Gerais. Mas presta atenção, gente, nisso, hein? Ficamos lá por quase um ano e logo minha mãe pedia para meu pai levar a gente de volta. Ele dizia para ela que só levaria caso ela largasse o cara que tentou abusar de mim. E que voltasse com ele e eles se casassem e fossem para a igreja. Então, assim minha mãe fez. Ela separou do cara, voltou pro meu pai, se casaram e, tipo assim, né? Eu achei que aquelas coisas iam melhorar a minha vida, lógico. Agora ela tinha o pai dela ali. Mas não, gente. Foi só ladeira abaixo. Eu comecei a ver coisas e fazer coisas comigo mesmo. Gente, essas partes podem ter muitos gatilhos aí, tá? Então ela se machucava, vamos falar assim. Vocês entenderam, né? Ela se machucava, tomava remédios, tá? Muitos remédios, né? Pra tentar ali dar fim à vida dela. Eu e minha mãe brigávamos muito e ela sempre desconfiava de mim. Achava que eu ficava na rua de vagabundagem, que eu beijava a cidade inteira, né? Dani, eu realmente na época era muito danada, mas nada sério assim, apenas beijinhos. Eu tinha tanto medo de me relacionar com meninos que eu apenas beijava e caía fora. Minha mãe falava que ia me levar no médico para fazer um teste de virgindade e eu apenas respondia, ok. Porque tava uma situação chata, sabe? Ela e meu pai continuavam brigando e se xingando. Tinham traições, falta de respeito. Eu já estava cheia daquelas coisas. Eu tinha 15 anos, então conheci um rapaz mais velho, o Céu. Na época eu gostava de brincar, de ligar para os outros, tipo passar trote. Não sei se ela pegava números aleatórios, mas ela ligava para os outros e ficava passando trote. Um desses trotes aí ela conheceu Lucas. Ele morava em outra cidade. Mas no caso era a cidade natal, onde a tia dela morava com a avó dela. Então ele foi meu primeiro amor. Ele era carinhoso e sempre me mandava mensagem. Me ligava, conversávamos horas. Ele me acalmava, me ajudava mesmo de longe. Eu estava apaixonada, 4 meses namorando por telefone. Aí depois disso, depois de 4 meses, ela foi com a mãe dela para essa cidade aí passar o final de semana. Então foi quando ela conhece ele pessoalmente. Foi melhor do que eu imaginei. Ele era alto, eu tinha 15 anos, ele 19. Muito educado, lindo, moreno. Ele pediu minha mão em namoro, a minha mãe. Ele foi o primeiro homem a fazer isso. Minha mãe não deixou, mas também não proibiu. E esse foi um dos motivos que meu pai achou que era motivo para brigar com ela. Passei um final de semana maravilhoso com ele. Voltamos para nossa cidade. Bom, um mês depois nós terminamos, mas eu continuava amando ele. Mas a distância era dolorida. Lembra a parte que eu disse que quando minha mãe e meu pai voltaram, eu achei que seria melhor? Então, Dani, numa certa noite eu estava dormindo. Nessa época já estávamos dormindo em camas separadas, eu e minha irmã. Era um beliche. Eu dormia em cima e ela embaixo. Então eu estava dormindo, um pouco sonolenta, eu senti algo mexendo nas minhas partes íntimas. Virei, abri um pouquinho os olhos e vi que era meu pai. Ele estava mexendo lá. Então ele saiu e eu me despertei e fiquei horrorizada. E depois disso, parei de ficar sós com ele e ir para lugares sozinha com ele. Fiquei com medo, sei lá qual era a idade que ele tinha.
Depois disso, me distanciei dele. Com 16 anos, comecei a trabalhar no caixa do mercado. Eu achava até bom. Chegava em casa à noite, banhava, já ia para a escola, chegava em casa da aula 10h30 da noite, meu pai já estava dormindo. Quando eu levantava de manhã, ele já tinha ido trabalhar. E assim ficou nossa rotina. Eu quase não falava e nem via ele. E eu achava muito bom isso. Foi decepcionante, sabe, gente, meu pai fazer aquilo. Eu guardei para mim. Nunca falei isso para ninguém. No mercado que eu trabalhava, os patrões eram bem estranhos. Ficavam tentando conversar besteiras e eu ficava meio que sem graça, apenas sorria. Em certo momento, saindo do caixa para arrumar as prateleiras dos produtos, um dos meus patrões passou a mão nas minhas partes íntimas. Olhei para ele e falei um monte. O restante da tarde não nos falamos mais. No outro dia, contei para minha mãe, ela me levou na delegacia e fizemos um BO. Logo eu saí e não fui mais para lá. Até hoje eu nem sei o que houve com a denúncia, porque eu nunca fui chamada para nada e não sei se deu em alguma coisa. Mesmo com todas essas coisas acontecendo na minha vida, eu sempre gostei muito de estudar. Eu amava ler livros de romance, mesmo com tudo, eu ainda sonhava com um homem respeitador. Conheci um no mercado e comecei a namorar com ele. Quando meu pai viu que estava levando a sério, ele quis me mandar até para Brasília para estudar lá. Aí eu também não quis, porque na época eu queria sair, né? Eu queria ter minha liberdade, então eu não queria sair da cidade dela. Bom, eu amava estudar, Dani, nessa época. Minhas notas eram top. Mas o pai e a mãe dela não queriam mais que ela estudasse à noite. Vocês acreditam nisso? Bom, com 17 anos eu conheci um rapaz. Ele era animado, engraçado, carinhoso. Começamos a namorar e ele foi meu primeiro. Logo fui morar na fazenda com ele. Era muito bom lá. Tinha cachorro, galinha. Eu ajudava ele a mexer com vaca, bezerro, tirava leite, limpava a casa 3 vezes por dia. Bom, então ela ajudava ele a mexer ali, né, na roça. Ela falou que limpava a casa 3 vezes por dia, gente, porque ela não tinha nada que fazer, então ela ficava limpando a casa. Toda hora que não tinha nada para fazer, limpava a casa. Ela também ia muito para a represa, passava a tarde pescando. Depois de 3 meses morando com ele, comecei a me sentir mal. Eu era curiosa e queria saber mais, e ele era bem básico. Na cama ele se satisfazia e pronto. Virava pro lado e dormia e nem perguntava nada. E eu chorava. Eu queria saber mais, queria aprender, mas ele não gostava. Brigava quando eu insistia. Mas com o decorrer do tempo eu voltei então a fazer as coisas que ela fazia antes. Se machucar, tomar remédio, aquelas coisas, né? E nós começamos a brigar. Ele começou a falar com uma ex dele e eu ficava uma fera. Isso foi passando e eu ficando cada dia pior. Ela chegou até a pegar uma faca para ele. Eu não comia direito nem dormia. Passaram os 3 meses, eu briguei com ele e fui embora da fazenda. Meus braços estavam, né, todos machucados. Aí ela falou assim, gente, que ela foi embora e 5 da manhã ela foi para a beira da estrada, orando para que aparecesse uma boa pessoa para levá-la para casa. Então apareceu um caminhoneiro. E foi a mão de Deus, Dani. Esse homem conversou tanto comigo, disse que tinha uma filha da minha idade, que eu tinha muito para viver, que eu não tinha que ficar fazendo essas coisas comigo. Porque ela foi conversando com o caminhoneiro, né? E me levou pertinho da onde minha mãe morava. Então achei um celular emprestado, liguei para minha mãe e ela foi me buscar. Logo meu tio, irmão do meu pai, que era como um pai para mim, pagou minha passagem e eu fui morar com ele. Ele cuidou tanto de mim. Com isso eu desandei. Eu saía com outros caras, tirei todas as minhas curiosidades sobre sexo. Com 18, indo para 19, engravidei do meu pequeno. Mas eu estava namorando um rapaz, e assim que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei sabendo também que o pai do meu bebê estava me traindo. Na verdade, ele estava comigo e com outra. Me separei dele e comecei a namorar com outro rapaz, mesmo grávida de 2 meses. Minha gravidez foi complicada e eu sofria com dores e sangramentos. Ele cuidava de mim no começo e foi aí que eu fiz a burrice de morar com ele. Na época, minha irmã tinha vindo morar comigo, então eu morava com 2 meninas maravilhosas. Como minha irmã tinha um temperamento difícil, acabou se desentendendo com uma das meninas e uma delas foi embora. E só ficou eu e minha irmã. A casa que a gente morava, o aluguel era caro, eu estava grávida. Eu tomava remédios caros para segurar o bebê. E o pai do meu filho não me ajudava na gravidez.
Passei muito aperto, passei fome. Chamei um amigo para dividirmos o aluguel e nos mudarmos de uma casa para outra. Eu estava namorando com um rapaz e ele me chamou para morar com ele. Ele disse que eu não precisava pagar aluguel e eu aceitei. Daí pra frente ficou tudo ruim. Ele tinha ciúmes da minha irmã quando saía com o namorado dela. Ela me ajudava na casa, limpava, fazia tudo. E quando chegava a noite eu não me importava dela sair dar umas voltas com o namorado. Mas o menino que eu estava, quando chegava a noite do trabalho, ele ficava bravo. E a gente sempre brigava por causa da minha irmã. Até as roupas dela ele queria dar palpite. Foi passando um tempo e ela foi ficando estressada com aquilo, óbvio, né? Bom, depois eu peguei um atestado de 15 dias do trabalho e logo peguei 4 meses de licença depois desses 15 dias. Eu não aguentava mais trabalhar. Eu estava inchada, cansada. E fui lá para minha mãe esperar ganhar o bebê. Ele foi também para lá porque não queria que eu fosse sozinha. Lá ele começou a trabalhar. Eu ficava em casa. Quando ele chegava, eu ia pegar o celular dele, ele não deixava. Vi que ele estava conversando com outra mulher e fiquei pé da vida. Pedia para ele a senha do celular e ele trocou a senha. Bom, aí um dia ela ficou muito brava, pegou o celular e jogou na parede, né? Sorte que ele não quebrou, Dani. Mas a gente discutia todos os momentos, sabe? Uma vez ele saiu de madrugada para trabalhar e eu senti uma dor na barriga. Eu fiquei a gravidez toda sentindo dor e achava que aquilo era normal. Mas aí a dor começou a aumentar, eu fui no banheiro e vi que estava na hora do meu filho nascer. Avisei minha mãe ligou para uma ambulância e fomos para o hospital às 6 da manhã. 5 da tarde ele nasceu, lindo e perfeito. E depois disso eu quebrei meu resguardo. Sim, gente. Ah, meu Deus. Tem um cara lá, ela acabou quebrando o resguardo lá com ele. E depois logo nos separamos. Aí ela falou que depois descobriu também que esse cara tinha traído ela. Ela falou que ficou enojada, sabe? Depois dele, gente, eu voltei com o pai do meu filho, mesmo não amando ele. Ele continuava me traindo. Depois comecei a namorar com outro rapaz 10 anos mais velho que eu. Aí pensei, dessa vez vai dar certo. O cara tem experiência, tem cabeça no lugar. Ah, mas só ilusão, né, Dani? Dani, eu colocava minha mão no fogo por ele. Fiquei 1 ano e 8 meses com ele. Ah, esse caminhãozinho tá me perturbando hoje, gente. Bom, depois de 2 semanas separada, eu reencontrei um amigo meu de 12 anos. Nos conhecíamos há muito tempo. Ele me mandou uma mensagem para pesquisar sobre uma paquerinha que ele tava. Ele era muito sistemático em se relacionar com qualquer um. Todos os dias a gente se falava e ele sempre foi meu confidente. Eu ligava para ele de madrugada chorando, pois ele sempre me atendia, me acalmava e me aconselhava. Nossa ligação era tão boa que eu ficava bem depois. Ele me conhecia como ninguém. Ele sabia o quanto era forte a nossa conexão. Então, a menina que ele queria saber, pesquisei sobre ela, né? Ela era meio danada, sabe? Ele era da igreja, então ele caiu fora. Em uma das nossas conversas, a mãe dele, que eu chamava de tia, me convidou para vir na cidade deles, que era próxima de onde eu morava, para visitá-los. Eu disse que se ele viesse me buscar, eu iria. Então ele foi no fim de semana me buscar. Chegou molhado porque tinha pego chuva no caminho. Como tinha muito tempo que não vi ele pessoalmente, já cheguei dando um abraço nele. Ele estava frio e todo arrepiado. Peguei uma jaqueta minha e pedi para que ele tirasse a camisa molhada. Ele vestiu a jaqueta e fui para a cidade onde ele morava. Passei o fim de semana com eles. Bom, depois ele chegou em mim e disse algo que eu não esperava. Quando eu tinha 14 anos, né, na época, eu gostava dele, mas ele nem me dava moral. Então eu acostumei ser só amiga dele. Ele sempre me falava que nossa amizade era muito importante, que era mais importante do que qualquer outra coisa. Tipo, quando alguém ligava para ele, eu estava falando com ele, ele ignorava qualquer outra pessoa para falar comigo. Sempre era assim. Quando vim para a cidade dele, ele chegou em mim e eu fiquei feliz. Aí começamos, e depois de muitos altos e baixos, hoje estamos casados. Estamos construindo nossa casa e planejando mais um filho, porque ele não tem.
Meu filho hoje tem 5 anos e ele trata meu filho como se fosse um pai, muito apegado. Meu filho chama ele de pai. Então essa foi minha história. Eu tive muitas superações e vitórias. Depois de tudo que eu passei, hoje eu sou feliz. Casei com meu melhor amigo e hoje eu posso dizer que se eu tivesse desistido de arrumar alguém que me amasse e me respeitasse, eu estaria no fundo do poço. Deus transforma, cuida e nos guia. Obrigada, Dani, por me dar a oportunidade de contar a minha história. Hoje eu tenho 25 anos e tenho muito que viver, mas apenas com meu marido. Hoje eu sou loucamente apaixonada por ele. Alice, muito obrigada por ter mandado a sua história pra gente, né? A sua história teve momentos assim que, quando eu li, me chocaram muito, que foi a questão do seu padrasto, né? Que tentou abusar de você. E aquela coisa, né, gente? Você... Aí ela, né, acha que com o pai ela vai estar segura. E o pai faz o quê? Tenta fazer a mesma coisa com ela. Então, assim, é incrível, né? Parece que essas meninas não estão seguras em lugar nenhum, tá? Bom, algumas coisas eu grifei aqui pra gente falar. Uma das frases eu acho que te pegou muito, né? E que eu acho que se eu ouvisse também, quando você fala que você chegou pra ele e falou: você não é meu pai pra me bater. E ele falou: se seu pai te amasse e se importasse com vocês, eu não estaria aqui, e sim ele. Isso aí é ridículo, né? Porque o seu pai pode se importar sim com você mesmo de longe, né? Não quer dizer que porque um casamento não deu certo, né? A gente sabe que tem homens e homens, tá, gente? Mas tem muito homem que o casamento não dá certo, mas ele continua sendo um pai maravilhoso. Ele tá sempre ali para proteger os filhos. Infelizmente, eu não sei se esse era o caso do seu pai, até porque o que acontece depois, né? Mas eu grifei aqui pra gente falar sobre isso também. E eu imagino como você ficou triste ali aquela hora, né? Porque na sua cabeça ali, você ainda é uma menina de 9 anos de idade, você ouvisse: se seu pai se importasse, ele estaria aqui, não eu. Então, não sei se uma criança de 9 anos, ela consegue ter uma percepção que não, meus pais se separaram porque não estava dando certo, não tem nada a ver com você, né? Bom, a sua mãe quando te pede para usar short embaixo do vestido. Cara, isso me pegou muito, sabe? Porque pra mim, então, ela já desconfiava de alguma coisa, ou ela já tinha visto alguma coisa, ou ela já imaginou se algo pudesse acontecer. E eu fico muito chocada quando uma mãe que pensa que algo pode acontecer com a sua filha, deixar a sua filha conviver ainda com um predador desse. Sério. Porque se passasse, eu acho, na cabeça dela, não, ele pode fazer alguma coisa com a Alice, esse homem tinha que estar muito longe da sua casa, você não acha? E não ali debaixo do mesmo teto de vocês, né? Então, é complicado, né? E você fala que você sempre guardou isso pra você, não quis falar para sua mãe, pois ela não ia acreditar em você. Eu acho que tanto ela acreditaria em você, até porque ela sempre fez essa coisa aí, coloca um shortinho embaixo do vestido, porque ela já devia mais ou menos imaginar ali o que ela tinha dentro de casa, né? Que era o cara. Aí depois, né, a sua mãe casa ali com seu pai novamente. Eu acho meio estranho essas coisas, sabe? Sua mãe já tava com outro homem, aí seu pai fala: só volto se você largar o homem e casar comigo. É muita confusão assim pra minha cabeça, sabe? Esse negócio de vai e volta, casa comigo, desfaz o... Nossa! Bom, no final das contas, nenhum dos dois prestava, né, Alice? Desculpa seu pai, mas nem seu pai, nem aquele cafajeste lá. Aí você fala, você dormindo sentiu seu pai mexer nas suas partes íntimas. E eu imagino aí, igual você falou, né? Você ficou horrorizada. Você ficou com medo dele, você não quis mais ficar perto dele. E ali eu acho que você acorda assim, tipo... Meu Deus, eu tenho que fugir do meu próprio pai, né? Eu acho que tudo que acontece depois disso, Alice, foi um pouco de tudo que você passou.
esses comportamentos aí que você teve de se machucar, esses comportamentos de tentar achar um cara que te desse segurança, um cara que... Vocês podem ver, gente, que muitas meninas que vêm de famílias assim desestruturadas, elas passam por muitos relacionamentos, porque elas não querem ficar sozinhas, elas estão sempre procurando alguém para salvá-las, sabe? Então você passa ali por muitos relacionamentos, querendo que uma dessas pessoas ali te salvem. Então você conheceu um cara 2 semanas, você já estava morando com ele. Você conhece um cara, não sei o que, vão dividir uma casa comigo? Vão. E assim... O que eu quero dizer pra vocês, eu sei que essa história, hoje você já tá aí casada com seu marido, que bom, graças a Deus, mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, vocês têm que aprender a ser mais fortes e menos carentes, sabe? Se você vem de uma família desestruturada, primeira coisa, tente estruturar a sua cabeça, né? Estruturar a sua cabeça, que tipo de família que você quer ter. Você acha que você conhecer um cara ali na esquina hoje, amanhã morar com ele, isso aí vai te salvar de alguma coisa? Não vai, sabe? Então, assim, eu entendo um pouco isso, essa ânsia de querer alguém para te salvar, alguém para te tirar daquilo, alguém, sabe, que você imagina que possa ser seu príncipe encantado, nossa, que ele vai chegar, ele vai me levar, né? Vamos botar aí pro castelo, a gente vai ser feliz. Você mesmo fala ali algumas vezes, eu só queria ter uma família feliz, igual a que eu via nos outros. Só que esse é o nosso problema. Às vezes a família do outro também nem é tão feliz assim. Então a gente fica vendo aquilo, a gente fica numa ânsia de querer uma família feliz e a gente começa a aceitar qualquer migalha, sabe? O primeiro cara que... Eu tô falando isso, gente, porque eu também já passei esse tipo de coisa. Nossa, eu achava que eu só ia ser feliz se eu achasse alguém que me amasse, alguém que cuidasse de mim, tanto que eu me fudi lá no meu primeiro casamento, onde eu conto aí pra vocês, né, que eu fui vítima de violência doméstica lá em Londres. Porque ali eu achei assim, nossa, eu achei o príncipe encantado. Nossa, como ele se preocupa comigo. O cara completamente abusivo, tóxico, psicopata, quase falando assim, um ciúme assoberbado, e eu achando que ele tava desse jeito porque ele se preocupava comigo, sabe? Então, eu também venho de uma família desestruturada, vamos dizer assim, né? Porque meu pai morre, né? Minha mãe, aquele monte de problema que acontece. Então, assim, eu me desestruturei ali depois dos 17 anos. Eu acho que a minha sorte foi que até os 17 anos eu vi o que eu queria para o marido, porque o meu pai era um exemplo para mim. Então, meu pai, eu pensava assim, eu quero um homem igual meu pai, eu quero um homem que me trate igual meu pai trata minha tia Céia, que era minha madraça, porque ela era o padrão de esposa que eu via meu pai. Eu nunca lembro do meu pai com a minha mãe, entendeu? A minha mãe não, ela teve vários relacionamentos. Eu já via minha mãe brigando, já via minha mãe sendo xingada. O pouco tempo, às vezes, que a gente passava com ela, de férias, sabe? Então, assim... E eu tinha certeza que aquilo ali não era o que eu queria. Eu acho que eu só consegui me livrar do meu ex lá e realmente depois procurar somente relacionamentos que, sabe, que me fizessem bem, pessoas que me tratassem bem e que talvez não desse certo por um motivo ou outro, mas eu também não me via obrigada a ficar com uma pessoa porque eu sempre quis um homem que me tratasse como o meu pai tratava a minha madrasta. Então são exemplos que a gente tem dentro de casa, né? E a Alice, ela teve 2 péssimos exemplos dentro de casa. Então ela via, sei lá, nas novelas, nos filmes, e ela ficava procurando aquilo. Eu quero um homem que me trate bem, eu quero um homem que cuide de mim, eu quero um homem assim, assim, assado. Aí vai nessa busca desenfreada aí por isso, né? E vai tendo aí um relacionamento atrás do outro, um relacionamento atrás do outro, né? E vai passando aí na mão dos caras, e vai, né, levando porrada, e vai sendo maltratada. E que bom que no final das contas, pelo menos na sua história, né, Alice, você reencontra aí um amigo seu de infância, e vocês hoje estão bem, estão casados, estão felizes,
e você finalmente acha ali o que você tanto procurava. Mas é isso que eu quero falar para as meninas, né? Eu acho que a gente tem que procurar, gente, o que é bom pra gente. E não tem que ficar nessa busca desenfreada, não. Conheça as pessoas, veja se aquilo... Ah, eu coloquei uma nozes na minha salada. Eu tô sentindo a casquinha da noz até agora aqui na minha garganta. Jesus! Tá difícil até pra falar sem tossir. Sabe quando fica aquela coceirinha? Então assim... pelo amor de Deus, gente, para de pegar o primeiro que aparece na frente e acha que o cara vai ser sua tábua de salvação. Já falei pra vocês, às vezes é muito mais lucrativo pra vocês ficar sozinho do que esse bando de homem aí que não vale nada, tá bom? Bom, então é isso. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Obrigada, Alice, por ter escrito a carta. Obrigada, Alice, por ter escrito a carta e aguardo vocês também, a cartinha de vocês.